Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em Lucas 24 de um jeito um pouco diferente. Não só como uma história bonita, mas como um verdadeiro roteiro de estudo. Sabe, a aula magna que o próprio Cristo deixou para a gente. Pensem nisso como plano de aula do Mestre, feito para os primeiros discípulos e, claro, que chega até cada um de nós hoje. Para guiar esse nosso estudo, vamos seguir o próprio método de ensino de Cristo, que a gente pode dividir em 5 partes. Primeiro, a gente começa no cenáculo para entender o cenário da lição. Depois, vamos ver as 2 provas que ele apresenta. Uma física, a do seu corpo, e outra intelectual, que é a chave para entender as escrituras. Em seguida, a gente olha para a missão que ele entrega. E, por fim, o mais importante para nós, como aplicar essa missão na nossa vida, na prática. Ok, então vamos lá. O primeiro passo em qualquer bom estudo bíblico é se colocar na cena. Então, por um instante, vamos imaginar. Os discípulos, eles estão trancados. A porta está fechada não só por medo do que está acontecendo lá fora, mas porque o coração deles também está trancado pela dúvida, pela tristeza. É nesse ambiente de uma fragilidade humana total que o mestre chega para dar sua aula mais importante. E a reação deles, olha só, é o nosso ponto de partida. Eles não veem o Salvador, eles veem um fantasma. O medo é a primeira barreira que precisa ser derrubada. Percebe a genialidade do mestre? A aula não começa com uma teologia complicada, abstrata, começa com uma resposta direta à necessidade mais básica deles: provar que a ressurreição é um fato físico, real. E é isso que nos leva ao primeiro módulo da aula de Cristo, a primeira prova. Antes de iluminar a mente, era preciso acalmar o coração e convencer os sentidos. A pedagogia de Deus começa pelo concreto, por aquilo que se pode tocar. Prestem atenção no método que ele usa aqui. É fascinante. Ele não impõe a fé, ele convida. Vede, tocai. Ele usa um método quase científico de investigação sensorial para curar uma ferida que era espiritual. A fé que Jesus pede não é um salto no escuro, de jeito nenhum. É um passo firme sobre a rocha da realidade do seu corpo ressuscitado. Bom, aí surge uma questão teológica importante. Que tipo de corpo é esse que entra por portas fechadas, mas ainda tem carne e ossos? Para nos ajudar a organizar o pensamento, a gente recorre a um grande professor da igreja, São Tomás de Aquino. Ele identifica 4 propriedades desse corpo glorificado: a impassibilidade, que significa que ele não pode mais sofrer; a agilidade e a sutileza, que explicam como ele se move e atravessa a matéria; e o esplendor, a glória divina que Cristo, por misericórdia, esconde para não nos ofuscar. O ponto-chave para guardar é este: é um corpo 100% real, mas no seu estado de perfeição. E aqui a gente chega num paradoxo que vale a pena discutir em qualquer grupo de estudo. Se o corpo é glorificado, perfeito, por que ele manteria as chagas? Por que não apagar as marcas da tortura? A resposta para essa pergunta é uma das lições mais profundas de toda a teologia da redenção. E a resposta, de novo, organizada por Santo Tomás de Aquino, tem várias facetas, é brilhante. Vamos passar pelos 5 pontos. As chagas são troféus da vitória, a prova da sua identidade, a intercessão contínua por nós junto ao Pai, um lembrete do preço da nossa salvação e, no fim dos tempos, um sinal no juízo final. Ou seja, a conclusão é essa: as feridas não são um defeito, mas a assinatura do amor que venceu. E para não deixar a menor sombra de dúvida, Jesus apresenta a prova final, o argumento que não tem como refutar sobre a sua corporeidade. Ele faz algo que fantasmas definitivamente não fazem. Ele pede comida, um ato tão humano, tão do dia a dia, mas que nesse contexto vira uma afirmação teológica poderosíssima. Então, qual é a diferença teológica aqui? Santo Tomás de Aquino nos ensina a distinguir entre comer por necessidade e comer por poder. Nós comemos por necessidade para sobreviver. Cristo, em seu corpo glorificado, come por poder. Ele não precisa do alimento, mas ele assume e consome aquele alimento para provar a verdade da sua natureza humana. O ato de comer não foi para se sustentar, foi para ensinar. Muito bem. Com a prova física bem estabelecida, a base da aula está firmada. Agora sim a gente pode avançar para o segundo grande módulo do plano de aula de Cristo. Ele tira os discípulos do que eles podem ver e tocar para aquilo que eles podem entender, da prova dos sentidos para a prova da inteligência. Essa frase é o centro de tudo. Então ele abriu a inteligência deles. Anotem isso.
Não se trata de uma simples explicação de textos. É um ato criador. É uma graça sobrenatural. Cristo não está só dando uma aula de interpretação bíblica. Ele está dando o dom de enxergar a Escritura com os olhos dele. Na teologia, isso tem um nome. É o dom do entendimento. Pensem nele como uma luz que não só ilumina a página, mas que permite que a alma enxergue o coração da verdade de Deus. É o que faz com que todas as peças do quebra-cabeça da história da salvação se encaixem. Os discípulos conheciam as palavras, as profecias, mas só naquele momento, pela primeira vez, eles entenderam a palavra. E qual é a revelação central que esse dom traz? É que a paixão, a morte e a ressurreição não foram um acidente, um plano que deu errado. Pelo contrário, era necessário que acontecesse. Estava tudo escrito, tudo amarrado desde Moisés e os profetas. A cruz não foi o fim da história, mas o clímax de um roteiro divino que levaria à glória. Esse é o eureka da fé dos apóstolos. Perfeito. O corpo foi provado, as mentes foram abertas. A base teórica da aula foi dada. Agora, como em todo bom plano de aula, vem a parte prática, a missão. Porque o conhecimento em Cristo nunca é para ser guardado, mas sim para ser compartilhado. Os alunos estão prontos e agora o mestre entrega a tarefa. E essa missão vem com instruções bem claras. Guarde um checklist. Pregar em seu nome, ou seja, com a sua autoridade. Chamar a metanoia, que é uma mudança completa de vida. Anunciar o perdão dos pecados. E o alcance, o universal, para todas as nações, mas com um ponto de partida muito simbólico e poderoso, Jerusalém, o lugar onde ele foi rejeitado. Para nós hoje, onde é que essa missão continua de forma concreta, garantida? A Igreja nos ensina que ela vive no sacramento da reconciliação, da confissão. A conversão é o arrependimento do penitente. O perdão dos pecados acontece na absolvição. E o sacerdote age em seu nome, o famoso in persona Christi. A missão dada no cenáculo não é uma relíquia do passado, é um poder vivo na Igreja, acessível para cada um de nós. E isso nos traz ao último módulo do nosso estudo, nós. Como essa missão, dada há 2000 anos numa sala trancada, chega na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa paróquia. A missão não acabou com os apóstolos. Eles foram os primeiros da fila, mas a fila continua, e nós estamos nela. Para a gente entender nossa parte na missão, precisamos entender o peso de uma palavra. Quando Jesus diz sereis minhas testemunhas, a palavra grega que ele usa é martis. É daí que vem a nossa palavra mártir. Ser testemunha, no sentido da Bíblia, não é só ter visto alguma coisa. É estar tão convencido da verdade do que se viu, que se está disposto a dar a vida por ela. É um compromisso total. Então, chegamos na aplicação prática final e a mais sublime de todas, onde nós, hoje, podemos entrar naquela mesma sala e receber aquela mesma aula de Cristo. A resposta da Igreja é clara, na Santa Missa. Reparem na estrutura. Nós nos reunimos como assembleia. Na liturgia da palavra, Cristo abre nossas mentes às Escrituras. Na liturgia eucarística, nós o reconhecemos no partir do pão. E no final, no Ite Missa Est, somos enviados em missão. O cenáculo não é um evento do passado. Ele se repete em cada altar. A aula continua. E assim nosso estudo se encerra, mas a missão está só começando. A fé dos apóstolos não nasceu de uma ideia, mas de um encontro. Eles viram, tocaram, entenderam. E desse encontro nasceu o testemunho que mudou o mundo. Agora, fica a tarefa de casa. A pergunta que esse roteiro de estudo nos deixa é: se a missão de todo cristão começa com um testemunho pessoal, qual é a primeira palavra do seu?